Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem. Bom, no vídeo de hoje, nós falaremos sobre o processo de formação de um período composto através do processo da subordinação. Faremos alguns exercícios para nós aprendermos a identificar uma oração subordinada. Então, faremos uma prática e também fixaremos o conteúdo através desses exercícios. E no final trataremos dos diferentes tipos de oração subordinada. O período composto, como nós já vimos, né, nos vídeos anteriores, é aquele que é formado por duas ou mais orações. Só que esse período composto, ele pode ser formado através de dois processos sintáticos. O primeiro é o processo da coordenação, onde ele será formado por orações coordenadas ou orações também chamadas de independentes. Ou esse período composto pode ser formado através do processo da subordinação, onde ele será formado por orações subordinadas ou orações que também são chamadas de dependentes. E é esse último processo que nós trataremos hoje, o processo da subordinação. Um período composto por subordinação é aquele que é formado por pelo menos uma oração principal e pelo menos uma ou mais orações subordinadas, ou também chamadas de orações dependentes, que vai funcionar como um termo da oração principal. Essa questão do termo da oração, a gente vai ver nos próximos slides. A oração subordinada é aquela que apresenta um sentido incompleto quando está fora do contexto da oração principal. Para a gente tratar desse assunto, a gente precisa relembrar os conceitos de frase e oração em relação ao sentido desses dois conceitos, né? O sentido completo da frase, o sentido completo da oração. Então, eu coloquei aqui um quadro para nós relembrarmos essas questões, mas já tem um vídeo completo sobre esse assunto, que são as diferenças entre frase, oração e período. Mas só para a gente relembrar e conseguir aplicar nessa questão do período composto por subordinação, né? na oração subordinada. A frase, ela é uma sentença com sentido completo. Então, eu coloquei aqui uma série de palavras, que inclusive coloquei uma letra maiúscula, eu coloquei um ponto final, mas quando eu as leio, eu não consigo entender nada do que ela quer me dizer. Macio, pelo, que, mais. Então, elas estão aí dispostas, né, de uma certa forma organizada, né, mas não me transmite nenhum pensamento, nenhuma ideia completa, nem pela metade nem completa. Eu não consigo entender absolutamente nada. Reorganizando essas palavras, as mesmas palavras, eu consigo formar uma sentença que consegue transmitir um sentido completo, um pensamento completo, que pelo mais macio. Então, eu usei as mesmas palavras, reorganizei, tem letra maiúscula no começo, um ponto final, né, um ponto de exclamação. Então, é uma sentença que me transmite um sentido completo. Eu consigo entender tudo que essa sentença quer dizer, que pelo mais macio. A oração, ela também é uma sentença com sentido completo, só que a oração, além de ter o sentido completo, ela também apresenta uma estrutura sintática. Então, da mesma forma, eu coloquei algumas palavras, lembrando que oração sempre apresenta verbo, né? Então, eu coloquei algumas palavras, uma delas, inclusive, é um verbo, né? Tem o verbo passear, só que elas estão organizadas de forma que não possuem um sentido completo, nem sentido nenhum. Fim, passeou, de Joana, no semana. Tem letra maiúscula, tem uma pontuação final, tem verbo, mas ela não me apresenta nenhum pensamento, ela não consegue transmitir nenhum pensamento completo. As mesmas palavras reorganizadas conseguem me transmitir um sentido completo. Joana passeou no fim de semana. Essa sentença possui um sentido completo e possui estrutura sintática. E o que isso significa? Estrutura sintática me diz que essa sentença tem termos, ela apresenta termos. E o que são os termos, né? A gente vai ver mais detalhadamente no próximo slide,
Mas os termos é o sujeito, predicado, objeto direto, adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, né? Enfim, são os termos da oração. E para a gente ter termos nessa sentença, é necessária a presença de um verbo. Por isso que toda oração possui um verbo, porque ela possui uma estrutura sintática. E quem dá o teor desses termos é justamente a presença do verbo. Então, eu tenho alguém executando essa ação verbal, eventualmente alguém recebendo essa ação verbal, ou um outro termo que modifica essa ação verbal, dando um tempo, dando um modo, que são os advérbios. Aqui no caso, eu tenho a ação de passear, tenho a Joana executando essa ação e um termo que dá um tempo a esse verbo, no fim de semana. Então, é o adjunto adverbial. Então, essa é uma oração. Possui um sentido completo e possui também uma estrutura sintática. Então, voltando aqui para a questão da oração subordinada, a oração subordinada, ela possui um sentido incompleto quando está fora do contexto da oração principal. Não é que ela não tenha sentido, mas ela não tem um sentido completo se ela estiver fora do contexto da oração principal. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender melhor o que eu quero dizer com isso. Joana esperou que o marido voltasse. Primeira coisa, eu preciso iniciar com a análise morfológica e identificar a presença do verbo. Então, a análise morfológica me retorna aqui dois verbos, o verbo esperar e o verbo voltar. Então, eu tenho duas orações, né? Tem um período, já que tem verbo, tem oração, então forma um período, o período começa em Joana, termina no ponto final, após voltar-se. E esse período é um período composto porque ele apresenta duas orações. A primeira é Joana esperou e a segunda é que o marido voltasse. Lembrando que a oração é tudo aquilo que gira em torno do verbo, da ação verbal. Então, o que gira em torno da ação verbal de esperar é o sujeito dessa oração, Joana. E o que gira em torno da ação de voltar é que o marido voltasse. Então, tudo que gira em torno de cada verbo vai formar uma oração. Nesse caso, eu tenho essas duas orações, Joana esperou e a segunda que o marido voltasse. Portanto, é um período composto. Só que a primeira oração, Joana esperou. Vocês conseguem entender tudo o que eu quero dizer com essa oração. Joana esperou. Tem um sentido completo, portanto, ela é a oração principal. Agora, vamos imaginar que vocês estivessem numa sala, eu abrisse a porta e entrasse falando que o marido voltasse. Ela não é ausente de sentido, ela tem um certo sentido, mas o sentido é incompleto. Então, a oração, quando eu separo as duas orações do período, ou três orações do período, e eu encontro uma que apresenta o sentido incompleto, eu não consigo entender tudo o que aquela oração quer me dizer se ela não estiver junto com uma outra principal. Ela vai ser o que nós chamamos de oração subordinada. Então, a oração subordinada é aquela que não apresenta sentido completo quando está fora do contexto da oração principal e é também aquela que funciona como um termo da oração principal. Então, para a gente relembrar, né, a oração é uma sentença com sentido completo e que apresenta uma estrutura sintática. E essa estrutura sintática é formada justamente pelos termos que compõem cada oração. Então, eu coloquei aqui um quadro com os diferentes tipos de termos que compõem a oração. São três tipos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles, né, como o próprio nome já diz, essenciais à formação da oração. Sem eles, dificilmente uma oração se forma, que é o sujeito e o predicado. Existem até orações que não apresentam sujeito, né? Tem um sujeito indeterminado e que não apresentam sujeito, mas predicado todas elas têm, né? Porque o predicado vai girar em torno do verbo. Então, o predicado, todas as orações apresentam. Então, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Existem também os termos integrantes, que compõem, né, a oração.
acrescentam sentido, complementam o verbo e ampliam, né, o entendimento do pensamento completo da oração. Então, eles são termos que são importantes para a formação da oração. Os termos integrantes são importantes para complementar o sentido da oração. São eles os complementos verbais, que são objeto direto, objeto indireto, o agente da passiva, complemento nominal e o predicativo do sujeito. Esses são os termos integrantes. E existem também os termos acessórios, que são termos secundários ao sentido da oração. Eles não são essenciais à compreensão total, né, da oração, mas eles ajudam a completar o sentido de uma forma secundária, que são eles os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, aposto e vocativo. A oração subordinada, então, vai atuar como um desses termos, ou como sujeito, ou como o complemento verbal, objeto direto ou indireto, ou como complemento nominal, como o predicativo do sujeito, ou como adjunto adnominal, ou como adjunto adverbial, ou como aposto da oração principal. Então, a oração subordinada sempre vai funcionar como algum desses termos da oração principal. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, Joana esperou que o marido voltasse. Quando eu separo essas duas orações e analiso, eu pergunto ao verbo da oração principal, né? Quem executou essa ação de esperar? Joana. Então, Joana, aquele que executa a ação da oração principal, quem executa o verbo, é o sujeito da oração. Então, Joana é o sujeito da oração principal. E qual foi o objeto da espera da Joana? O objeto da espera da Joana é que o marido voltasse. Então, que o marido voltasse funciona como objeto do verbo esperar. Então, como esse termo não apresenta uma preposição e ele funciona como objeto do verbo, ele é classificado, então, essa oração então é classificada como um objeto direto da oração principal. Então, que o marido voltasse é a oração subordinada que atua como o termo objeto direto da oração principal. Então, sempre uma oração subordinada vai atuar, vai funcionar como algum termo da oração principal. Coloquei aqui mais um exemplo para nós analisarmos e deixei aqui o quadrinho com os termos, né, que compõem a oração. Então vamos analisar. Nós chegamos quando amanhecia. Primeira coisa, sempre fazer análise morfológica, identificar quais são os verbos. Análise morfológica devolve dois verbos, chegar e amanhecer. Então, se tem verbo, tem estrutura sintática, tem oração, forma período. Então, esse período começa no nós e termina no ponto final. Como ele é um período formado por mais de uma oração, ele então é classificado como um período composto. Mas, como nós já vimos, existem dois tipos de período composto, né? Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Então, nós precisamos separar as orações desse período e analisar se são orações independentes ou se tem alguma oração dependente nesse período, para poder dizer que ele é, então, um período composto por subordinação e não por coordenação. Então, vamos analisar, separar as orações. Eu tenho o verbo chegar e o que se relaciona com ele é o sujeito dele, nós chegamos. Então, a primeira oração é formada pelo sujeito e pelo verbo, nós chegamos. E o outro verbo, o verbo amanhecer, forma a segunda oração, quando amanhecia. Então, quando eu analiso essas duas orações, eu percebo que nós chegamos possui um sentido completo. Nós chegamos. Se eu chegar para vocês e falar, nós chegamos, vocês vão entender. Ah, que bom, vocês chegaram, nós chegamos. Então,
já que ela é uma oração independente, ela é chamada de oração principal. Porque a segunda oração, quando amanhecia, não faz tanto sentido quando ela está isolada. Então, novamente, se eu abrisse uma porta, chegasse para vocês e falasse quando amanhecia, vocês provavelmente perguntariam quando amanhecia o quê? Amanhecia onde? Ou, sei lá, vocês vão querer mais perguntas, vão fazer mais perguntas, querer mais informações para entender o que essa oração quer dizer. Então, ela é uma oração subordinada porque ela carece de sentido quando ela está fora da oração principal. Então, esse é um período composto por subordinação. E como nós vimos, né, no slide anterior, a oração subordinada sempre funciona como um termo da oração principal. Ela complementa a oração principal. Então, quando eu analiso essa oração, nós chegamos quando amanhecia, o verbo da oração principal é chegar. Quem executa a ação de chegar? Nós. Então, nós é o termo da oração, é um termo essencial que eu chamo de sujeito. Então, nós executou a ação de chegar, portanto, ele é o sujeito. Quando amanhecia, se refere ao verbo chegar. Né? Quando amanhecia, se refere ao verbo chegar, não se refere ao nós. Nós, quando amanhecia, não faz sentido. Chegamos quando amanhecia. Então, quando amanhecia, se relaciona com o verbo chegar. Mas se relaciona de que forma? Recebendo a ação de chegar ou modificando o tempo dessa ação de chegar? Chegamos tarde, chegamos cedo, chegamos ontem, chegamos hoje. Então, esse quando amanhecia modifica o verbo chegar, dando um tempo a ele. Então, a classe gramatical que modifica o verbo é chamada de advérbio. E os advérbios, dentro da estrutura sintática, funciona como um termo acessório chamado de adjunto adverbial. Então, essa oração inteira, quando amanhecia, funciona como um advérbio do verbo chegar. Portanto, na oração, esse termo é chamado de adjunto adverbial. Então, a oração quando amanhecia funciona como adjunto adverbial da oração principal. Mais um exemplo. O professor pediu que os alunos colaborassem. Então, primeira coisa, análise morfológica, identificar os verbos. Análise morfológica devolve dois verbos, pedir e colaborar. Então, se tem verbo, tem oração, tem estrutura sintática, forma período. O período vai de o, do começo da frase, até a sua pontuação final. Até o ponto final, então, depois de colaborasse. Como esse período é formado por duas ações verbais, portanto, por duas orações, ele é um período composto. Agora, ele é um período composto por coordenação ou por subordinação? Então, vamos analisar. O primeiro verbo, a primeira ação verbal, forma a primeira oração. O professor pediu. E o segundo verbo forma a segunda oração, que os alunos colaborassem. Quando eu analiso as duas orações, a primeira tem um sentido completo. O professor pediu. Mas a segunda, ela tem um sentido incompleto se ela estiver fora da oração principal. Ou fora desse contexto aí onde ela foi colocada. Que os alunos colaborassem. Se eu falar apenas isso, vocês vão ficar sem entender o que isso quer dizer. Então, essa oração que carece de sentido quando ela está fora, né, de uma frase ou de um período, é chamada de oração subordinada. E a outra que tem o sentido completo, ela é chamada de oração principal. Então, o professor pediu a oração principal, que os alunos colaborassem em oração subordinada. Então, se eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, esse período ele é composto, porque tem duas orações, e é composto por subordinação, porque eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Agora, como eu falei, a oração subordinada sempre funciona como um termo da oração principal. E nesse caso,
qual seria o termo que essa oração funciona como, né? Da oração principal? Eu preciso analisar. O verbo da oração principal é o verbo pedir. Quem executou a ação de pedir foi o professor. Portanto, quem executa a ação verbal é o sujeito é o professor. O professor executou a ação de pedir que os alunos colaborassem. Então, esse é o predicado, né? Pediu que os alunos colaborassem é o predicado. Mas esse verbo pedir, ele não parou aí. A ação não foi executada pelo sujeito e parou por aí. Essa ação transicionou para um objeto, né? E que objeto foi esse? Qual foi o objeto da ação do verbo pedir? O professor pediu o quê? Pediu que os alunos colaborassem. Então, que os alunos colaborassem se relaciona com o verbo pedir, sofrendo a ação desse verbo pedir. Então, quem sofre a ação do verbo dentro do predicado são os objetos. Nesse caso, esse objeto ele não apresenta preposição, portanto, ele é um objeto direto do verbo pedir. Então, essa oração subordinada, que os alunos colaborassem, funciona como o termo complemento verbal, objeto direto do verbo pedir da oração principal. Bom, nesse próximo exemplo, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer a análise sozinhos, seguindo aquele mesmo passo a passo, identificando os verbos, separando as orações, classificando as orações e depois conferindo qual é o termo que a oração subordinada funciona em relação à oração principal. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham acertado. Então, vamos lá. Fazendo a análise morfológica, eu consigo identificar aqui dois verbos, tornar e unificar. Então, se tem verbo, tem estrutura sintática, forma período. E esse período é formado por duas ações verbais, portanto, duas orações diferentes. A primeira é a coroa tornou-se dupla e a segunda, quando o Egito unificou-se. Então, a primeira oração, a coroa tornou-se dupla, é uma oração com sentido completo. Eu consigo entender tudo que está escrito aí, né? Eu consigo perceber o sentido completo dela. Agora, quando o Egito unificou-se, essa oração, ela perde o sentido quando ela está isolada. Então, ela é uma oração subordinada. A coroa tornou-se dupla é a oração principal. Quando o Egito unificou-se, é a oração subordinada, porque ela precisa ser colocada dentro de uma outra oração para que ela tenha sentido completo. Então, ela é a oração subordinada. E a oração subordinada sempre funciona como um termo da oração principal. Então, quando o Egito unificou-se, se refere a qual palavra da oração principal, a qual termo da oração principal? O verbo tornar é a ação da oração principal. Ele é executado por a coroa. Então, a coroa tornou-se dupla, né? Então, dupla descreve o sujeito coroa, portanto, é um predicativo do sujeito. A coroa tornou-se dupla. E quando o Egito unificou-se, está se referindo a qual termo da oração principal? Ele se refere ao sujeito, a coroa, quando o Egito unificou-se? Ele se relaciona com o verbo tornou-se quando o Egito unificou-se? Ou ele se refere ao predicativo do sujeito, dupla, quando o Egito unificou-se? Bom, dentre essas alternativas, a que ficou com mais sentido é quando eu relacionei o verbo tornar com a oração subordinada, quando o Egito unificou-se. Então, tornou-se quando o Egito unificou-se. Então, essa oração, ela está se relacionando com o verbo da oração principal. Só que qual é a forma, qual é a relação entre o verbo da oração principal e a oração subordinada? É uma relação de recebimento da ação do verbo tornar-se?
ou é uma relação de modificação? Tornou-se quando, né? Então, essa oração subordinada está modificando o verbo tornar-se, dando um tempo para ele. Então, ela também funciona como um advérbio do verbo tornar-se. Portanto, essa oração é um adjunto adverbial da oração principal. Então, é um período composto por subordinação, onde a coroa tornou-se dupla é a oração principal. Quando o Egito unificou-se, é a oração subordinada. E essa oração subordinada funciona como um adjunto adverbial da oração principal. Agora que nós já conseguimos identificar uma oração subordinada dentro de um período, a gente pode agora avançar, né, na nossa teoria, falando sobre os tipos de orações subordinadas que existem. Então, as orações subordinadas elas podem ser classificadas de 3 formas: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. A oração subordinada substantiva é aquela que faz todos os papéis que o substantivo também faz dentro da oração. E o substantivo ele faz papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, aposto e complemento nominal. Então, as orações subordinadas substantivas também desempenharão os mesmos papéis do substantivo, né? Então, elas funcionarão como todos esses termos aí da oração. A oração subordinada adjetiva é aquela que faz o papel que o adjetivo faz na oração. E o adjetivo, ele faz papel de adjunto adnominal. Então, ela vai funcionar como adjunto adnominal, né? A oração subordinada adjetiva vai fazer sempre o papel de adjunto adnominal da oração principal. E a oração subordinada adverbial é aquela que faz o papel dos advérbios. Então, elas funcionarão como adjuntos adverbiais da oração principal. É só uma introdução rápida, né? Um esquema rápido para a gente encerrar o vídeo de hoje, mas nós trataremos sobre cada uma delas detalhadamente nos próximos vídeos. Então, vai ter um vídeo só sobre oração subordinada substantiva, outro só sobre oração subordinada adjetiva e outro só sobre oração subordinada adverbial, se o Senhor me permitir. Tá bom? Por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo desse vídeo. Se tiver restado alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Eu peço ao Senhor que Ele continue nos abençoando, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento diante dEle e também diante dos homens. Que Ele nos abençoe e que nos transforme e nos conforme segundo a imagem dEle. E que Ele nos abençoe e nos guarde e que fique conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.